Olá! Hoje o programa trata da corrupção no Brasil e também sobre a lei da ficha limpa. Essa lei surgiu de uma reivindicação popular, já que 1.300.000 pessoas assinaram um documento durante a campanha em apoio à criação da lei em 2008. A lei da ficha limpa foi sancionada no dia 4 de junho de 2010 e entrou em vigor nas eleições municipais de 2012. E para falar mais sobre esse assunto, o programa traz hoje ao estúdio o sociólogo e professor do Instituto Federal de Goiás, professor Ricardo Golovatti. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado pelo convite e vamos aí fazer um debate interessante. Bom, e também contamos mais uma vez com a presença do professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Luiz Signates. Muito obrigado novamente, professor, por estar aqui. Eu é que agradeço e fico à disposição. Mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria mostrando o que as pessoas acham sobre a corrupção no Brasil, também mostrando alguns dados sobre a corrupção. A corrupção no sistema político do Brasil é uma das maiores preocupações dos cidadãos. Bombardeadas com cada vez mais notícias de superfaturamento de obras, desvios de verbas públicas e Caixa 2, as pessoas acreditam que o crescimento do país tem sido afetado pela prática de políticos corruptos. Não pensa na população, eles pensam só neles, entendeu? Eles pegam o dinheiro que é do Brasil, que é para investir na saúde, investir em alguma coisa na educação, e pega o dinheiro, vai viajar, entendeu? Eu queria que esse país mudasse. É passado de corrupto, né? E pena que não se pode fazer nada porque os maiores envolvidos é que segura o problema, não é verdade? Todo mundo sabe disso, de leigos a doutores, a juízes, a todo mundo. Então todo mundo sabe que quem tem o poder na mão são eles e os mais corruptos são eles. Todo mundo sabe disso. São coisas que a gente vê todo dia, hospital, segurança pública, escola, tudo. No Brasil tem N desvios de verbas, muita corrupção e simplesmente muita impunidade também para essa corrupção. A forma como a corrupção no Brasil é vista ficou clara no ranking divulgado pela organização Transparência Internacional em 2013. Ele listou os países com maior grau de corrupção, segundo a percepção das instituições financeiras. O país caiu 3 posições em relação à pesquisa anterior e foi da posição 69 para a 72, somando 42 pontos. O índice que avaliou 177 países é baseado em notas de 0 a 100. Países como o Brasil, que ficaram abaixo de 50, são considerados muito corruptos. O professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, João Botelho, não concorda com esse tipo de avaliação e acredita que a corrupção deve ser avaliada de outra forma. A gente só poderia afirmar que o Brasil é mais ou menos corrupto se o comparasse com algum outro país. Para fazer esse tipo de comparação, a gente precisa de critérios de medição. Como a gente mediria a corrupção? Um critério que costuma ser adotado, o qual eu divirjo dele, é o da percepção sobre a corrupção. Esse índice é o que as pessoas entrevistadas veem sobre a corrupção, se elas acham que há mais ou menos corrupção, que o país é mais ou menos corrupto. É claro que é uma forma válida de medir, mas não mede exatamente a corrupção, é a percepção. O professor também acredita que para combater a corrupção é preciso que a justiça aplique punições mais duras nos envolvidos. Com o objetivo de aumentar a punição e também contemplar o anseio popular, foi sancionada em 2010 a Lei da Ficha Limpa, que impede políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas, cassados pela Justiça Eleitoral ou que renunciaram a cargos eletivos para evitar a cassação de se elegerem pelo período de 8 anos. Então, para começar o nosso debate, também falando um pouco ainda do que a gente falou na matéria, professor, o que o senhor avalia do país? É um país corrupto? Esse sistema político brasileiro, ele apresenta mesmo, como os cidadãos acreditam, muitas falhas, muitas formas dos políticos desviarem dinheiro, desviarem verbas? Olha, a minha posição a respeito desse assunto é muito parecida com a posição do professor da UFG que foi entrevistado. Eu acredito, sinceramente, que o Brasil hoje, por incrível que possa parecer, ele é menos corrupto do que no passado. Os instrumentos de controle que o Estado dispõe
Instrumentos como o Ministério Público, as próprias técnicas de investigação da Polícia Federal são instrumentos muito mais eficientes do que foram no passado. Os políticos hoje são muito mais pressionados. Nós temos legislações, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Ficha Limpa, que são legislações que punem, de certa forma, até severamente os políticos em relação a isso, ou que pelo menos prevêem essas punições, coisa que não acontecia antes. É certeza, eu tenho relação com diversos políticos e eles são, em geral, unânimes em me dizer que hoje é muito mais difícil governar e tocar a coisa pública do que antes, porque hoje os processos de fiscalização, as demandas do Ministério Público, às vezes, são muito grandes, os tribunais de contas e assim por diante. Evidentemente, existem aspectos políticos que dão aso a desvios, a processos de corrupção, mesmo dentro desses sistemas de segurança. Agora, eu acho que a tendência é de haver uma corrupção cada vez menor, quanto mais se afirma e se solidifica a democracia no Brasil. O que acontece hoje, que é maior do que antes e que, a meu ver, interfere na percepção das pessoas sobre o processo de corrupção, e essa percepção a gente viu pela pesquisa é ruim, e o professor está corretíssimo. O que essa pesquisa percebe não é a corrupção em si, não é o desvio de verbas, não é a malversação do recurso público, e sim a percepção que a população tem disso. Essa percepção, sim, ela tem sido maior, porque hoje nós temos historicamente, nos últimos anos, desde a instauração do processo democrático, uma ausência completa de censura e a mídia dando as primeiras páginas e colocando nas manchetes as descobertas de corrupção. Então, a corrupção hoje é muito mais divulgada, é muito mais debatida. Ela, quando descoberta, ela acontece de maneira muito mais clara. Mas eu acredito que o Brasil caminha positivamente nesse sentido. E esse índice que foi mostrado na reportagem, ele opera muito mais no sentido da percepção do que propriamente na avaliação, na medição da corrupção em si. O senhor concorda, professor? Sim, eu concordo. Destaco também o ponto levantado pelo professor de que esse índice revela toda a angústia, né, e a revolta da população com a corrupção. Também fruto, né, do processo de redemocratização e do papel cada vez mais considerável da imprensa, né, e hoje também os mecanismos de comunicação pela internet, as redes sociais, em que as pessoas se expressam mais. No caso da corrupção, como a reportagem colocou, essas ações como a lei da ficha limpa, né, e outras discussões como o voto distrital, e entre outros, eles fazem parte de toda uma discussão que está na classe política e também na sociedade sobre a reforma política. Porém, o que a reportagem mostrou muito bem é que as pessoas elas ainda precisam entender que a democracia pressupõe um cidadão que ele queira ser o protagonista do processo democrático. E o que a gente observa muito são as pessoas reclamando e transferindo uma parte da responsabilidade da corrupção aos políticos, né? Sendo que, na verdade, você precisa, toda a montagem da democracia pressupõe um cidadão e um eleitor que não seja apenas um sujeito que participa durante as campanhas e no momento do voto, mas sim um sujeito que consiga, né, no cotidiano, acompanhar a política e não só acompanhar pela imprensa, mas também ir além da imprensa e se mobilizar como cidadão aí nas entidades que ele pode procurar, né, como trabalhador do sindicato, como pessoa, como morador do seu bairro, várias outras organizações que a própria sociedade pode construir ou que já existem para ele ter, então, um mecanismo de pressão mais claro, né, nesse sentido. Então, a senhora acredita que se a população participasse mais, ela teria uma percepção diferente em relação até mesmo à corrupção? Sim, e quando eu falo da população participar mais, significa também se esclarecer melhor sobre como que é a estrutura de funcionamento dos poderes, né? As pessoas, por exemplo, têm ideias muito simplistas sobre o que é um poder legislativo, né? Muitas vezes, quando você conversa com as pessoas ou vê reportagens desse perfil, ou até os próprios candidatos exploram isso, as pessoas confundem poder legislativo com executivo,
né, se acabam acreditando que um vereador ou um deputado estadual e federal tem poderes típicos de um prefeito, né, ou de um governador e presidente. Na verdade, não é. Então, também é necessário que as pessoas, que o cidadão entenda que ele precisa, se ele está jogando o jogo da democracia, como todo jogo que você participa, é necessário conhecer de forma muito clara as regras para saber utilizá-las, né? E, na verdade, muitas vezes parece que a pessoa quer participar do jogo, mas desconhecendo as regras dele. O senhor acredita que essa participação ela possa ser efetivada, que as pessoas possam começar a participar mais e conhecer melhor o sistema político do Brasil? Olha, a questão da participação política é uma questão muito interessante. Eu diria até, recordando o debate anterior em que eu estive aqui, quando a gente foi discutir aqueles movimentos de junho do ano passado, a gente discutindo um certo distanciamento que existe hoje, esse é um dos problemas da democracia brasileira hoje, um certo distanciamento que existe hoje entre a sociedade civil e o Estado. A sociedade civil, ela não se sente majoritariamente representada pelos seus governantes e pelo seu Estado, mesmo que ela esteja votando neles. Há uma quase crise de comunicação entre o sistema do Estado e o entorno social. E essa crise precisa ser resolvida. A sociedade precisa se sentir bem informada em relação a tudo aquilo que os seus governantes fazem, e a sociedade tem que se sentir segura em relação às providências que esses governantes tomam. É preciso que se diga que hoje, os políticos em geral, especialmente aqueles que ocupam cargos majoritários, prefeitos, governadores e presidentes de república, eles sabem hoje, porque são informados pelas pesquisas eleitorais a respeito disso, que as possibilidades políticas, as chances eleitorais dos políticos hoje, que ocupam cargos executivos, está profundamente ligada à aprovação do desempenho deles nos mandatos que fazem. Então, um determinado prefeito que cumpre um bom mandato, mobiliza com eficácia, com eficiência os recursos públicos no sentido de beneficiar a sociedade, normalmente ele é reconhecido por isso e obtém a possibilidade de reeleição e a possibilidade de eleger seus sucessores. Isso tem acontecido amiudadamente. A gente está vendo hoje um dos pré-candidatos a governador no estado de Goiás, o prefeito de Anápolis, num primeiro mandato, consegue um grau de aprovação extraordinário por conta das realizações que fez dentro da cidade. Tá aí, foi reeleito com quase 90% dos votos, é hoje pré-candidato a governador. Então, a ascensão política depende do desempenho administrativo, depende da capacidade que o político tem de convencer a população e de gerar essa confiança que a população precisa na sua administração. Evidentemente, entre as qualidades que esses políticos precisam ter para conformar a imagem e a aceitação do eleitorado e garantir uma trajetória política mais longeva, mais estável, está o quesito honestidade. O político precisa não apenas ser eficiente, mas ele precisa aparentar essa honestidade, demonstrar publicamente essa honestidade. E isso ele mostra, não havendo, pela ausência de corrupção no órgão administrativo que ele governa, e também pela tomada de posição dele, caso apareça algum tipo de denúncia, algum tipo de malversação. Que ele seja ágil, que ele seja eficaz no combate à corrupção dentro da sua própria administração. Fazendo essas duas coisas, ele consegue ter sucesso eleitoral. Os políticos hoje sabem disso. Sabe? Os políticos mais experientes, eles sabem muito bem que é isso que a população espera deles. E é por essa razão que eu acho que o processo de corrupção ele tende a se tornar cada vez mais exceção e cada vez menos a regra. Mesmo que a nossa população ainda viva aquela perspectiva de não acreditar nos políticos, de achar que a política é um espaço de gente desonesta, né? Mesmo que ainda tenha uma imagem fortemente negativa da política, e para isso contribuem esses, como a gente afirmou, a essa superexposição na mídia que a vida privada e a vida pública dos políticos hoje têm. A gente tem que ir para um rápido intervalo e você continua conferindo esse debate que trata da corrupção e também do projeto, na verdade, a lei da ficha limpa no próximo bloco.
e Conexões mais uma vez debate política. Hoje, mais especificamente, a corrupção no país e também a lei da ficha limpa. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do professor Ricardo Golovati, que é do Instituto Federal de Goiás, e também do professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Luiz Ignates. Bom, professor, a gente viu na matéria, ao final da entrevista, o professor João Botelho afirmou que para ele o grande problema não é nem a corrupção, mas a impunidade que às vezes acaba acontecendo, que as punições não são severas, às vezes os políticos não são devidamente punidos quando acontece algum caso de corrupção. O senhor acredita que há uma certa impunidade no país e que se houvesse mais punição, as pessoas mudariam também a percepção delas em relação a essa corrupção? Sim, eu penso que há avanços gradativos nesse sentido. Todo o desenvolvimento do que aconteceu recentemente no Brasil com a situação do mensalão traz um pouco dessa característica. Agora, novamente retomando o que eu falei no primeiro bloco, sobre o protagonismo da sociedade, né? Basicamente, se você pensar, né, que os juízes do Supremo Tribunal Federal são pessoas que são indicadas, né, pelos presidentes da República, e se você pensar também que a esfera onde você vai regulamentar as ações, né, e as leis de punição à corrupção talvez sejam gestadas no próprio Poder Legislativo, então isso mostra, mais uma vez, a extrema necessidade de uma pressão externa a essas esferas, né, na exigência da punição. Então, naquela reta final do mensalão, quando houve a última sessão dos recursos, né, dos envolvidos, basicamente já havia passado, né, todo aquele cenário de junho, julho do ano passado, e não se viu tanta mobilização, por exemplo, de pessoas indo a Brasília ou até mesmo na porta do STF fazer suas reivindicações. É lógico que isso pode parecer uma ideia muito simplista, mas isso traz toda aquela conjuntura que nós viemos falando, né? Se a população se apresenta, e aí é necessário também entender que essa ação ela tem que ir além das redes sociais, não adianta só você ficar se expressando no mundo virtual, mas se isso realmente vai para a rua, é lógico que daí os agentes responsáveis por aquele momento se sentem muito mais pressionados, como o próprio professor vem falando, né? Os políticos sabem da necessidade que eles têm de tanto fazer gestões, melhores gestões, quanto também expressar uma imagem de honestidade, e isso chama o quê? Chama pressão. Então, sem a pressão, não adianta apenas ficar pensando em mecanismos legislativos, né, novas regras do jogo para isso. A situação sempre gira nesse sentido. Bom, professor, a senhora acredita que se houvesse mais punição, ou pelo menos as pessoas compreendessem como funciona essa punição, ou até mesmo que a gente não visse mais casos de políticos que a gente sabe que se envolveram em casos de corrupção, mas voltam, são reeleitos, estão aí no poder novamente, que essa percepção a respeito da corrupção mudaria? Olha, eu vou concordar com o professor, mas por uma outra perspectiva, porque eu acho que o problema não está nas punições. Nós temos, e é uma cultura da sociedade brasileira muito isso, é assim que a boa parte da sociedade, especialmente a mais desinformada, se posiciona, por exemplo, em relação ao problema da violência no Brasil. O problema da violência, quando ele é discutido, vira e mexe, o problema é a falta de polícia, a polícia ser mais agressiva, o bandido ir para a cadeia e tal, o que é uma queixa correta em relação ao problema da impunidade. O Brasil tem que superar essa visão de que vale a pena cometer crimes, de que vale a pena desobedecer a lei. Ou nós mudamos a lei, ou nós obedecemos a lei. A civilização se constitui dessa forma, e uma sociedade civilizada precisa trabalhar nessa perspectiva. Mas eu acho que o problema não está na punição. Ora, olha a democracia recente brasileira. O Brasil vive um período que é o maior período da história de todo o país dentro do regime democrático. Nós temos, hoje, as primeiras gerações que atingiram a maioridade, passaram dos 16, 18 anos de idade e nasceram no período democrático. Nunca tinha havido isso antes na história do Brasil. Né? Todos nós, inclusive eu, que tenho aí uns 54 anos de idade, eu
passei a minha adolescência no regime ditatorial, num regime de exceção no Brasil, em que a democracia estava mitigada. Nós vivemos um período democrático longo. Ao longo desse período democrático, o que já foi feito? Olha, um presidente caiu por problema de corrupção. Foi feito um impeachment de um presidente sem rasgar a Constituição. Não foi golpe, foi impeachment, dentro da ordem legal. O que havia sido previsto na Constituição aconteceu. Nós tivemos deputados e senadores que renunciaram a seus cargos para não sofrer os processos de destruição da imagem, de destruição das suas carreiras por atos de corrupção. Nós temos um exemplo recente em Goiás do senador Demóstenes Torres, que insistiu, não renunciou, foi deposto pelo próprio Senado. Então, as instituições democráticas, elas demonstram que funcionam. E nós temos agora, como citou o professor, o caso do Mensalão, em que pessoas acusadas e condenadas, e aí você pode questionar o processo que levou à condenação dessas pessoas, achando que esse processo foi mais justo ou menos justo, você pode efetuar críticas ao Supremo Tribunal Federal, você pode questionar o fato desses condenados não terem tido uma segunda instância para recorrer, o que é uma coisa básica do direito no mundo inteiro. Então, houve problemas? Houve, mas estão presos. Eles foram encarcerados. Então, eu acho que o problema não é de punição. E aí eu vou concordar com o professor naquilo que ele sinalizou e que eu vou tentar dizer de forma conceitual. Eu acho que nós precisamos discutir o aprofundamento da democracia brasileira. Nós temos um processo democrático no Brasil? Temos. Nós temos eleições, pessoas, partidos, instituições perdem eleições, reassumem, nós temos alternância de poder. Tivemos o PMDB no poder, tivemos o PSDB no poder, temos o PT no poder. Nessas eleições ou nas outras, o PT pode ter que ceder isso para outro partido e aí haver essa alternância, o que é profundamente saudável para a democracia. Então, a democracia que se consolida cada vez mais. Mas o que é que falta? E a própria população tem manifestado isso. Falta mais participação da população. Falta uma pressão maior para que as regras sejam melhor adaptadas. Você se lembra que no ano passado, nos debates que aconteceram e que tematizaram a questão das movimentações de junho, uma das coisas fundamentais e que foi inclusive compromisso da presidenta Dilma Rousseff, no sentido de fazer pressão no Congresso Nacional para que acontecesse, era a reforma política. E a gente até naquela época falou, gente, agora vai acontecer a reforma política porque é uma pressão popular. Ela não aconteceu. Tudo continua como dantes no quartel de Abrantes e os processos eleitorais só com pequenas mudanças de natureza, a maioria delas casuísticas, para beneficiar a classe política e manter o status quo. Esse processo está se deteriorando cada vez mais. E isso cria problemas na relação do Estado com a sociedade. Então, um aprofundamento da democracia com uma maior participação, como disse o professor, acima do sofativismo, né, professor? Aquele ativismo de sofá e que a gente só clica o curtir nas mensagens de protesto, a gente manda e-mails, mas a gente não se ocupa daquilo, aquilo não cria problema para a nossa vida particular. A gente tem que superar isso para construir um país melhor, que com certeza será um país menos corrupto se nós garantirmos o processo democrático. E nesse sentido é preciso que a gente fique alerta para as mensagens que inclusive circulam nas redes sociais, propagando um golpe militar, propagando derrubada à força, propagando que o exército retome as coisas, essa tentativa que eles fizeram da nova marcha pela família e pela propriedade, que são movimentos direitistas, às vezes de extrema direita, ou até de extrema esquerda, às vezes, que buscam resolver a questão fora do processo democrático. O que nós temos de conquista histórica no Brasil, e essa conquista tem que se consolidar cada vez mais, é o processo democrático. Quaisquer mudanças de regras tem que ser dentro do processo democrático. Aí sim, haverá mais punições, haverá menos corrupção, mesmo que as punições não aumentem, e haverá ampla, inteira e completa visibilidade de todos os atos de governo, sejam eles positivos, sejam eles negativos, para que a população se sinta bem informada e possa efetivamente se posicionar. Com isso, eu acho que a gente garante o processo. Então, o problema não está na punição, em a gente pegar essas pessoas e torturá-las em praça pública para que a população se sinta vingada. A questão não é de vingança, a questão é de a gente garantir o processo como um processo de justiça, um processo em que o meu dinheiro, o dinheiro do cidadão que é entregue ao Estado para ser administrado em favor de todos, ele seja de fato
administrado e, mais que isso, que o Estado gere para mim a comunicação e a informação suficiente para que eu sinta que o meu dinheiro está sendo bem utilizado. E eu acho que dentro do processo democrático o caminho está sendo cada vez mais nesse sentido. Bom, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco a gente fala especificamente da lei da ficha limpa. Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate a corrupção no país e também a lei da ficha limpa. Bom, agora falando especificamente da lei da ficha limpa, contamos aqui com a presença do professor Ricardo Golovati, que é do Instituto Federal de Goiás, e também com o professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Luiz Ignatz. Bom, professor Luiz Ignatz, o senhor falou de participação, de movimentação. A lei da ficha limpa surgiu a partir de um projeto, houve várias assinaturas, milhares de assinaturas, as pessoas querendo mesmo que houvesse algo que aumentasse a punição, que combatesse a corrupção. O senhor acredita que essa lei, ela vem a somar nessa, como o senhor mesmo disse, nessa evolução da democracia brasileira, que ela vem a contribuir para esse processo? Indiscutivelmente, as duas legislações que o Congresso Nacional aprovou nos últimos anos, voltadas para o combate à corrupção e para a moralização da coisa pública, que foi a lei chamada de ficha limpa e a lei da responsabilidade fiscal, que limita os gastos do governo a determinados aspectos e obriga os governantes a terem as suas contas aprovadas, caso contrário se tornam inelegíveis. O governante tem que ter a ficha limpa para ele continuar dentro do processo político. Foram medidas extremamente saudáveis. E o que é interessante observar, elas não foram criadas por iniciativa do Congresso Nacional ou da própria classe política, elas foram leis de iniciativa popular. Organizações não governamentais, igrejas, fizeram campanhas para coleta de assinaturas e essa lei e esse projeto chegou no Congresso Nacional fortemente apoiado pela sociedade civil, demonstrando isso que o professor falou no bloco anterior. A sociedade civil tem um poder que às vezes ela desconhece, de pressionar e de fazer com que o Estado transforme a situação e a beneficie, e não apenas a partir dos processos eleitorais. Pressão cotidiana, intervenção cotidiana no ânimo, nas ideias e nas decisões políticas. A sociedade tem o direito de fazer isso. Agora, o que eu sinto que falta, e aí uma reforma política, uma reforma administrativa tem que caminhar nesse sentido, é instrumentos para que a sociedade faça isso. Porque o que às vezes a gente tem a impressão é de que o Estado mantém o status quo, mantém a coisa do jeito que está e fica esperando o voluntarismo da sociedade para que isso aconteça. Só que não há canais específicos de comunicação para que isso aconteça. Alguns canais já existem e já até de maneira episódica funciona, como as audiências públicas, as consultas públicas que os diversos órgãos dos poderes fazem à sociedade. Mas é preciso aprofundar isso. É preciso que o Estado, cada vez mais, os governantes precisam entender que isso é necessário para o bem deles próprios, da carreira política deles próprios. É preciso que cada vez mais os governantes e os governos se capilarizem na vontade da sociedade. Cada vez mais eles tomem conhecimento e eles abram espaços para que a sociedade constantemente se manifeste a respeito das suas ações. Aí, essa sintonia fina entre sociedade e Estado passa a ser cada vez maior e, naturalmente, a sociedade vai ter uma percepção melhor do modo de funcionamento do Estado e do governo e vai ter a sensação e retornar àquela sensação de que aquele governante que está lá, tendo ou não sido eleito com voto meu, ele me representa e ele é legítimo e as ações dele são legítimas e a gente pode gerar uma expectativa de que as ações dele vão beneficiar, se não a mim, a sociedade como um todo. Professor, essa é a primeira eleição geral para presidente, governador, em que o ficha limpa vai ser aplicado. O senhor acredita que pode mudar o jogo político a aplicação dessa lei, que vai alterar de forma significativa agora, em 2014, essas eleições gerais? Sim, eu penso que muda e, ao mesmo tempo, mantém uma certa situação do jogo. Em que sentido? Alguns candidatos não poderão sair candidatos. Tudo bem. Porém, aí a gente tem que pensar o que é um partido político e até, então, filtrando
uma das falas do professor, né, de que falta mecanismos de comunicação, né, entre o Estado, os partidos e a população como um todo. Se você pensar que um partido político é uma organização que representa alguém, você tem que entender quem que esse partido está querendo representar. É muito difícil, no meu ponto de vista, acreditar que um partido queira representar todos, os brasileiros, né? Os goianienses, os goianos. É muito difícil acreditar nessa hipótese, até porque a campanha eleitoral ela é um jogo, né? E é um jogo caro e que tem, então, que ser muito bem sucedido, né, nas suas estratégias. Portanto, essas falas, né, de que você quer pensar o Brasil, o Goiás, o Goiânia, elas são falas generalizantes que servem, de certa forma, para ocultar algumas questões que a população, daí sim, como jogador, precisa conhecer, né, como um sujeito que vai fazer sua reflexão em quem ele vai votar. Um partido, ele não representa, então, o nós, né? Basicamente, o partido vai representar um grupo ou alguns grupos. É extremamente importante, então, que o eleitor busque entender quem esse partido representa, quem financia a campanha daquele candidato. Porque um candidato ser impugnado, não poder participar do processo, é extremamente importante. Porém, outro candidato, né, será lançado no lugar dele. Se ele representa um grupo econômico, né, ou algum grupo de perfil econômico ou ideológico bem definido, simplesmente troca-se, né, o nome. Obviamente que isso pode ter um grande problema para os partidos quando você tem grandes nomes, né, que acumularam capital político durante tempos e não vão poder sair candidatos. Mas há a possibilidade do partido continuar fazendo esse rodízio. Então é extremamente importante, no meu ponto de vista, que o eleitor busque a biografia do candidato, mas busque, sobretudo, quem está pagando por esse candidato ser um candidato. Aí sim a gente vai avançar além da ficha limpa, que é um mecanismo que não permite o sujeito candidatar-se, né? Ou seja, você está protegendo o eleitor, né? Mas esse eleitor precisa continuar avançando nas suas reflexões. O senhor concorda, professor? Em gênero, número e grau. Agora, a dificuldade está em fazer isso, né? Para a gente poder saber quem é que financia um determinado candidato, a primeira prestação de contas deles teria que ser sobre toda a verba e sobre todas as contribuições que ele de fato recebe. A gente teria que ou acabar ou reduzir ao mínimo o caixa 2 das campanhas. E isso ainda não aconteceu. Mesmo com toda essa legislação, nós temos o problema da ficha limpa, que é um problema muito, muito, muito sério. O problema da reforma política que vai trabalhar, que precisa trabalhar essa questão do financiamento de campanhas. De onde é que sai o dinheiro que vai financiar um determinado político vencer uma eleição? Como disse o professor, de fato, as eleições não apenas são caras, como estão cada vez mais caras. E mesmo os cortes que, episodicamente, de eleição a eleição, o Congresso Nacional faz, ele cortou a publicação de cartazes, cortou showmício, cortou isso, cortou aquilo. Eu até critico muito esse negócio, porque quando você corta determinadas ações culturais, como eram os showmícios, por exemplo, não, mas está utilizando lá as duplas sertanejas, os cantores de sucesso, o pessoal vai para ver o show, não vai para ver o político falar. Correto, mas isso aproxima o político da população. E a gente precisa fazer com que a comunicação seja cada vez maior entre os políticos e a sociedade. Eu sou até a favor, e aí, com todo respeito a quem discorda, eu sou a favor até de uma liberação ampla, geral e restrita dos processos comunicacionais. Que os políticos estejam livres, não somente dentro das eleições, mas em qualquer momento, de dizer qualquer bobagem para quem eles quiserem, de inventarem mídias, de criarem mídias à vontade para isso. Eu sou muito a favor de que a comunicação seja ampla, geral e restrita, que os políticos usem todos os procedimentos manipulatórios que existem para fazer a cabeça do eleitor. O eleitor tem que aprender a se defender disso por si próprio. A gente não tem que ter nem o legislador, nem o judiciário custodiando o cidadão nesse sentido. Quer dizer, agora, o que precisa ser fiscalizado, e duramente fiscalizado? Eu já tive essa conversa, inclusive, em alguns debates para os quais eu fui chamado no Ministério Público e no Judiciário. Debate sobre a legislação eleitoral e me posicionando dessa forma. Eu acho que os juízes e as promotorias eleitorais precisam prestar muita atenção e fiscalizar demais a verba da campanha.
o dinheiro da campanha. E não é difícil fazer isso. Uma promotoria eleitoral, por exemplo, que pega um conjunto de estagiários, de funcionários, e coloca ele dentro do processo eleitoral para fotografar as campanhas. Passa um carro de som, fotografa a placa do carro, para depois ver se apareceu lá na prestação de contas. O cara botou uma placa, fotografa a placa. Botou um bonequinho, fotografa o bonequinho. Sai fotografando a campanha e acumulando material. Os políticos ficam sabendo disso, não sabem o que foi documentado, o que não foi documentado pela Procuradoria, o que eles fazem? Eles falam, vamos ter que declarar tudo, porque se faltar alguma coisa, a gente inviabiliza a eleição, inviabiliza a prestação de contas. E isso melhora o processo, porque aí eles vão trabalhar para que tudo seja comprovado, para que nada fique fora, porque eles não sabem o que foi fiscalizado ou não. E isso é fiscalização sobre o dinheiro. Agora, é lamentável que muitas vezes os juízes dos tribunais eleitorais, durante o processo eleitoral, ficam medindo o tamanho do cartaz para ver se tal não está dentro da legislação, como se isso fosse relevante. Fica medindo quanto de tempo o jornalismo deu aqui ou acolá para ver se o tempo está igual ou não está. E isso não é relevante. Quem faz televisão como você sabe muito bem que às vezes você fazer 30 segundos bem feito é muito melhor do que fazer 30 minutos mal feito. Você impacta muito mais. Eu me lembro na campanha do Collor, um político que já morreu, o Enéas, que ele tinha 15 segundos de mídia e virou uma personalidade nacional usando aqueles 15 segundos de uma maneira muito específica, muito peculiar dele. Quer dizer, é inútil essa tentativa de controlar os processos comunicacionais. A comunicação do político com a sociedade tem que ser máxima, tem que ser ampla, tem que ser completa. Ah, mas o político vai manipular a cabeça do eleitor. Deixa manipular. O eleitor, no processo democrático, de eleição em eleição, ele tem que aprender, a sociedade tem que aprender a se defender disso. Senão, se a gente sempre tiver pessoas que nos representem, ao invés de eu participar, eu não vou participar nunca. A sociedade nunca vai ser levada a participar se todas as coisas dependerem dos outros. Então ela tem que se sentir responsável. E a forma disso acontecer é liberar a comunicação e fiscalizar ferozmente o dinheiro da campanha, o dinheiro que circula nas campanhas. As campanhas eleitorais brasileiras são caríssimas e os políticos não declaram nem metade daquilo que eles de fato gastam. E olha que eu estou sendo muito generoso ao falar em metade. Em algumas campanhas eles não declaram quase nada, é risível. Você vê que um deputado federal, um deputado estadual, um vereador foi eleito com quanto ele disse que gastou junto à prestação de contas na justiça eleitoral. Então, é preciso que isso seja moralizado. E o resto, libere tranquilo, que a democracia se fortalece com os processos comunicacionais, aprofunda-se a relação entre o Estado e a sociedade e, evidentemente, a sociedade vai ver que vale a pena participar e que ela ganha com isso. Então, professor, talvez um próximo passo, até mesmo da população, seria tentar também verificar essas campanhas, não apenas a vida pública do candidato. Sim, como o professor colocou, tem dificuldades de você ter acesso às informações. Eu, inclusive, sou do ponto de vista de até uma radicalização maior, né, do ponto de vista do professor, no sentido de que os partidos políticos não deveriam receber nenhum auxílio do Estado, né? Se os partidos realmente precisam buscar o eleitor, ele deve ter todo o seu cotidiano como instituição como entidade, financiado por ele mesmo, porque aí sim ele vai buscar, né, a sua manutenção. E o que a gente sabe é que o simples fato de você registrar um partido no Brasil, você já entra numa série, né, de ações de auxílio à manutenção desse partido. Então, de certa forma, o Estado auxilia, acaba subvencionando, né, o funcionamento daquilo que deveria depender da sociedade. Então você inverte a coisa, né? O partido é que tem que buscar o recurso na sociedade, daí ele vai explicitar quem o financia. Então o eleitor não pode ser um mero consumidor, né? O eleitor não pode ser um sujeito que acredita que esteja comprando um produto, até porque o produto sempre chega muito igual, né? Eu aposto que nas próximas eleições a grande tríade que será abordada será educação, saúde e segurança. Todos vão falar isso e todos vão vender um projetinho, né, onde as coisas vão dar certo, né? Então, é importante esses mecanismos de comunicação, até porque é uma questão que interessante é a seguinte: será que um político se elege falando a verdade? Será que se ele assumir que ele pega uma prefeitura com contas quebradas, um estado cheio de problemas administrativos, se ele realmente afirmar
que ele vai ter uma série de dificuldades administrativas para conseguir fazer alguma coisa que a população anseia, esse cara é eleito? Ou será que ele precisa construir todo um discurso aí sim, daí tão caro, né, para você ter uma equipe de marqueteiros e vários outros técnicos no assunto para conseguir então alavancar o discurso dele e as promessas? Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço, professor, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom participar. Obrigada também, professor, novamente por contribuir com a gente. Eu também agradeço muito e foi muito bom. O debate eu achei que foi bastante rico e espero que haja outros. Me coloco à disposição para continuar esse tipo de assunto que me parece que é de altíssima relevância para o desenvolvimento da população brasileira, da democracia do Brasil. Claro. Ano eleitoral, como sempre, o Conexões vai estar cada vez mais falando de política. Bom, e agora você confere o quadro Conexão Urbana com dicas de eventos culturais e acadêmicos. Já está aberta a Mostra de Arte Urbana Brasil Central. Durante os mais de 2 meses de exposição, será possível conferir o trabalho de 30 artistas, dentre grafites, intervenções, performances e artes circenses. Todas as atividades da mostra ocorrem no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é franca. Ocorre no Campus Samambaia até a próxima quinta-feira a Jornada Universitária de Apoio à Reforma Agrária. O evento conta com a participação de dezenas de universidades e traz mesas redondas, exposições fotográficas e mostra de filmes. O longa brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho está em cartaz no Cine Cultura. O filme é exibido em 2 sessões por dia, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Sábado e domingo, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia entrada. O Conexões de hoje chega ao fim. Se você quiser contribuir para o próximo Conexões, é só enviar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. E você também pode conferir todos os programas que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira também às 8h15 da noite. Até semana que vem!